Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao BI do Gestão Max. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é o primeiro contato que você está tendo com a ferramenta. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar uma visão geral sobre os indicadores, sobre os dashboards, e depois você pode explorar melhor, e aí junto com a nossa equipe de implantação e de suporte, você pode também configurar novos indicadores e novos gráficos que sejam mais alinhados à realidade da sua empresa. Legal? Então vamos lá. Logo que você entra no sistema, a primeira tela é essa de vendas, que ela vai concentrar várias informações ligadas a vendas em algumas opções diferentes, né, visualizações diferentes, para você poder acompanhar os seus números, tá? Então aqui em cima você consegue filtrar o período, né, mensal, anual, semanal, dizer o período que você quer. Então aqui a gente está pegando novembro de 2020, você pode pegar a empresa, né, caso você tenha mais de um CNPJ, mais de uma empresa, e aqui o vendedor, né? Você pode pegar um vendedor só, ou dois, ou vários, ou todos, né? Por padrão, porque se não tem nada selecionado, é como se tivesse todos selecionados. Então aqui ele vai te dar o valor total de vendido, né? Faturado, a quantidade de vendas, o ticket médio, que é basicamente isso dividido pela quantidade de vendas, a média de vendas diária, que é a quantidade o valor faturado dividido pelos dias do mês, o mix de produtos, que é em média quantos produtos diferentes você tem em cada pedido, né? E a quantidade média vendida por produto, que é a média quanto que você vende em termos de quantidade daquele produto. Então aqui são os indicadores gerais no primeiro momento, e aqui você tem um gráfico que você vê a evolução de todos esses indicadores nos últimos 12 meses, baseado no mês que você está pegando, né? Então ele está pegando de novembro de 2019 a novembro de 2020. Então aqui eu vejo o valor vendido, quantidade de vendas, ticket médio, quantidade total vendida, quantos clientes atendidos, valor médio por cliente, custo e lucro, se você tiver essa informação. Então eu posso selecionar apenas um indicador se eu quiser, ou dois. Então, por exemplo, eu posso ver valor vendido, custo e lucro, né? Eu posso ver só, por exemplo, a quantidade de vendas, se me interessar, né? Eu posso ver a quantidade de vendas e a quantidade de clientes atendidos. Então tem várias informações aqui que você consegue visualizar e ver, né, como que você tá, como que a sua empresa tá indo, como está evoluindo nesses indicadores. Esse mais, ele vai mostrar em todos os gráficos que tiverem um detalhe. O que, que é esse detalhe? Basicamente é um mais aqui do que está mostrando ali. Então aqui a gente vê a evolução dos valores vendidos, né, em valores mesmo, tá? Descendo um pouquinho, a gente tem algumas outras informações, né? Várias outras informações, na verdade. Aqui ele já traz um gráfico de valor vendido e quantidade de vendas junto, né? Para você ver a evolução disso, né? Se você está tendo que ter um esforço maior de vendas para conseguir um valor maior ou não, ou seja, basicamente você vê se o seu ticket médio está aumentando ou não. Aqui as vendas por dia da semana, qual dia da semana você vende mais, se isso for relevante para o seu negócio. E aí aqui a gente começa uma parte de clientes. Ele vai trazer um ranking dos principais clientes, aqui ele traz os 10 primeiros. Mas de novo, se você clicar no mais, ele traz todos os clientes que compraram com a sua empresa no período, tá? Aqui ele faz um comparativo entre clientes e clientes novos, né? Ou seja, você consegue ver clientes que já eram da sua carteira e clientes novos que são aqueles clientes que tiveram a primeira venda no período que você está olhando. No caso aqui, a gente está olhando novembro de 2020, tá? Aqui o cliente, se você clicar nele, ele vai abrir uma página específica deste cliente, né? Então, por exemplo, no caso, pegar novembro, eu quero ver novembro. Então aqui a gente vai ver o nome do cliente, né, o ramo de atividade dele, se for pessoa jurídica, quem que é o vendedor, desde quando ele é cliente. E aqui eu vou ver faturamento desse cliente, quantas vendas, o ticket médio, o intervalo médio de venda, ou seja, de quanto em quantos dias, quanto tempo, né, o cliente compra, né, a última venda, a maior venda, a primeira venda. Eu vejo a evolução aqui dos indicadores, né, de total de pedidos, total quantidade de pedidos, então eu vejo total, eu vejo a quantidade de pedidos, eu vejo o ticket médio. Então eu vejo várias informações desse cliente. Aqui eu vejo os principais grupos que ele compra, né, os grupos de produtos, e também os principais produtos. E se eu clicar no mais, o sistema mostra as vendas que esse cliente fez comigo no período que eu estou olhando, tá? Então aqui a gente consegue ter várias informações específicas de um cliente. Eu poderia filtrar qualquer cliente, eu vou mostrar daqui a pouco como faz isso, tá? Aí aqui a gente tem uma questão de aproveitamento da carteira. Então a gente vê que em novembro, 71% da minha carteira não comprou e 28% da minha carteira comprou, né?
Claro que aí varia muito do teu negócio. Às vezes você tem clientes que compram todo mês, às vezes você tem clientes que compram a cada 3 meses, desculpa, 6 meses, enfim. Então depende um pouco disso para poder fazer essa análise, né, da sua carteira, e tem outras análises que a gente consegue fazer neste sentido. É que a gente começa a falar um pouquinho de produtos, a gente vê aqui a concentração por grupo de produtos, né? Às vezes é interessante porque se você tem muitos itens, fica um pouco difícil olhar item a item, né? Então você começa a olhar por grupo e depois você olha o detalhe do item de cada item desse grupo e tudo mais, né? Então aqui a gente tem um ranking desses produtos, né? Desses grupos, desculpa, né? Tanto por valor quanto por quantidade vendida. Eu poderia clicar aqui para ordenar, né? Se fosse o caso, né? Pode ver que ele muda um pouquinho. E aí, se eu clicar nesse grupo, o sistema também ele vai me dar uma visão de várias informações a respeito desse grupo, né? Então eu consigo ver, deixa eu pegar um outro período aqui, eu consigo ver aqui vários dados desse grupo. Então, o faturamento dele, quantas vendas, o valor médio, a quantidade vendida, a quantidade média por pedido, o valor de vendas diárias, o ranking dele, né? Desde quanto tempo ele está no ranking, tanto de valor quanto quantidade, né? A participação que esse grupo teve no faturamento, né? A participação que ele teve em presença de pedidos, né? Os dias de maior venda dele, né? A evolução dele de valor vendido dele, da quantidade vendida. Então tem várias informações que você consegue ver de um grupo específico de produto, tá? A gente descendo um pouquinho mais, a gente vai ter a mesma questão, só que em produto. Então a gente vai ampliar um pouquinho essa análise. Além do grupo, a gente vai ter por produto. Então a gente vai ver os 10 primeiros produtos aqui que eu vendi, se a empresa vendeu. Se eu clicar no mais, ele vai mostrar todos esses produtos, né? E se eu clicar no produto, ele vai mostrar uma página bem parecida com a que eu acabei de mostrar de produto, de grupo, né? Só que de um determinado produto, né? Então a gente consegue ver um determinado produto e ver as informações deste produto. Tá? E aqui eu consigo ver também questão de novos produtos e produtos do catálogo. Que na verdade é igual o que eu falei de clientes. Né? Os produtos novos são os que foram vendidos pela primeira vez no mês em questão. Isso é importante analisar caso você esteja tentando fazer a introdução de um novo produto, ou se o seu produto tem um ciclo de venda curto, né? Por exemplo, quem trabalha com moda, um exemplo assim, né? Tem um ciclo curto e aí depois de um tempo tem novos produtos, enfim. Mas tem muitas empresas também que vendem normalmente o mesmo produto por muito tempo. Então isso vai depender um pouco da característica do teu negócio. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a geolocalização. Eu vejo os principais estados que eu vendi, as principais cidades, e eu consigo ver no mapa, se eu clicar no mais aqui, um detalhe bem ponto a ponto, né? De cada lugar que eu fiz essa venda. Então, se eu clicar, eu vejo, tá vendo? Menino Matarazzo, se eu ver aqui, então eu vejo aqui São Miguel, né? Se eu vier mais aqui pro meio, eu vou ver Jabaquara. Então, isso é que aqui está bem concentrado, nesse caso, em São Paulo, mas ele pintaria no mapa inteiro do Brasil se tivesse outros lugares, tá? E por fim, aqui nessa primeira tela, a gente tem a concentração por vendedor. Então, se você clicar aqui no vendedor, claro, ele vai mostrar o ranking dos principais vendedores. E se você clicar no vendedor, ele também vai te dar uma página específica desse vendedor, mostrando quanto que ele faturou, quantas vendas, ticket médio, quantidade vendida, a evolução dele, os principais clientes, os principais produtos, né, o mapa de vendas, as vendas por dia da semana, o aproveitamento da carteira desse vendedor, o quanto que ele vendeu de já clientes e clientes novos. Então tem várias informações que você consegue explorar de cada um dos vendedores, tá? Aqui a gente tem outras informações, por exemplo, se eu pegar esse vendas diárias, é um outro painel, o sistema vai te mostrar num período, aqui por exemplo eu estou pegando novembro, vai mostrar o quanto eu vendi, quanto foi o custo e o lucro de cada um dos meus CNPJs, né, ou no total. Eu consigo ver essa informação dia a dia, consigo ver essa informação por produto, saber os produtos que estão dando uma margem maior ou uma margem menor de lucro. Tá? Se você tiver mais de uma loja, você consegue comparar essas lojas, né? Se tiver mais de uma loja, mais de um CNPJ, então o sistema faz uma comparação, né, de cada um dessas lojas nesses indicadores os gerais, né? Faturamento, quantidade de vendas, ticket médio e mix de produto. Mas falando de comparativo, você consegue comparar períodos. Então eu cliquei aqui em vendas comparativos e aí eu vou colocar, por exemplo, aqui, eu quero comparar 2 meses fechados aqui, o mês de outubro com o mês de novembro. Então vou pegar aqui mês passado
Então a data 1 e a data 2, né? Outubro e novembro. Aí ele vai trazer a quantidade, o valor total e a quantidade de vendas, né? Nos dois períodos, e vai dizer que caiu 28% em termos de valor, 21% em termos de quantidade de vendas e 7% em termos de ticket médio. Eu poderia comparar qualquer período, né? Poderia comparar uma primeira semana de um mês com outro, poderia comparar novembro desse ano com novembro do ano passado, poderia comparar qualquer período, tá? E aqui ele vai trazer a comparação dos meses, a comparação dos dias, tanto em termos de valor vendido, né, quanto em termos de quantidade vendida. E aqui ele traz a comparação dos grupos para eu saber o quanto eu vendi de um grupo no determinado mês e no outro mês. Então isso é uma questão legal porque você consegue comparar períodos. A gente tem também uma tela de acompanhamento que você consegue acompanhar metas. Então, se você vier aqui em metas manual, o sistema vai te dar a opção de definir as metas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui faturamento, quantidade de vendas, ticket médio. Basicamente, o pessoal coloca esses três, mas você pode colocar meta para qualquer coisa. Tá? Então, aqui eu coloquei metas, por exemplo, eu coloquei 2 milhões aqui para dezembro, um ticket médio de quantidade de vendas de 3 mil, ticket médio de 667. Vindo aqui, eu consigo acompanhar, tá vendo? Minha meta de dezembro é 2 mil, até agora eu realizei 1.800, ou seja, 94%. Eu tenho 117 mil a realizar, né? Eu preciso vender 7 mil por dia para poder chegar na meta, mas eu tenho um forecast aqui de 6 milhões se eu continuar vendendo como eu estou vendendo, né? A meta de 2 milhões, só que hoje é dia 9, né? Por exemplo, né? Hoje é dia 10, hoje é dia 11, no comecinho do mês eu vendi 1 milhão e 800, então eu vou ter um forecast bem legal aqui, tá? Então ele vai projetar baseado no que já aconteceu. Claro que tudo depende um pouco do seu negócio. Tem gente que às vezes vende mais no começo do mês, às vezes vende mais no final do mês, então depende muito. Aqui ele vai dar graficamente aqui o quanto que eu vendi, o quanto que está faltando. E dia a dia eu consigo ver o quanto que era a meta diária e o quanto que eu. Ele vai dividir a meta diária, então a meta sempre vai ser igual, né? 90 mil, 90 mil. Só que aí eu vou ver no dia a dia o quanto que eu fiz em termos de meta. Aqui eu consigo ver quantos dias úteis o mês tem, quantos estão restantes, quanto que eu vendi no dia anterior. E consigo estabelecer as metas por vendedor também. Pode ter vendedor que tem meta e tem vendedor que não tem. Os vendedores que têm meta, o sistema vai mostrar o quanto que ele falta ele alcançar, o quanto que ele já alcançou, qual que é o ritmo dele se ele estiver dentro das metas. E aí aqui eu for em vendedores metas, eu consigo estabelecer as metas para os meus vendedores. Né? Então eu vou escolher um indicador, né? Basicamente a meta é de faturamento, mas pode ter metas de outras coisas. E aí eu vou dizer para cada um dos vendedores em cada mês qual que é a meta dele para eu poder acompanhar, tá bom? Então aqui a gente tem várias dessas opções. Aqui eu vou ter um mais interessante aqui do cliente, a curva ABC, que eu consigo olhar num período quem são os meus principais clientes. Então eu consigo ver aqui, tá vendo? Num período, estou olhando novembro, né? Como que está concentrado. A concentração, por exemplo, nesse caso é pequena, mas dependendo do negócio, você pode ter uma concentração grande. Se eu clicar aqui no maisinho, eu vejo quais os produtos que esse cliente comprou. Eu tenho mesmo a mesma ideia aqui, né? De como ser para produtos também. E uma outra questão de clientes, você clica aqui no perfil, consulta, você consegue consultar qualquer cliente, né, seja pelo nome, pelo vendedor, pela cidade, pelo estado, e pode ter outros filtros. E clicando nele, eu vou ter aquela tela do perfil que eu entrei logo no começo, só que ele vai trazer os últimos 12 meses desse cliente. Então eu vou ver tudo o que aconteceu com esse cliente nos últimos 12 meses, se ele está comprando, se ele não está, por exemplo, eu cliquei no cliente aleatório, aqui que comprou aqui num período de março a agosto, depois a julho, né? Depois parou de comprar, né? Então você consegue também ter essa análise aí dos últimos meses do cliente. Aqui ele tem também um painel mais ligado com geografia, que ele vai ampliar um pouco aquela parte não ampliar, mas ele vai dar uma visão um pouco diferente da geografia, sobretudo com o mapa do Brasil e dos estados. Então, por exemplo, aqui eu vou ver um mapa do Brasil para ver como que as minhas vendas estão distribuídas por estado. Aqui eu tenho uma concentração muito grande em São Paulo, nesse exemplo. E eu vejo o mapa de São Paulo e vejo que existe uma concentração muito grande também na cidade, mas eu vejo onde que eu estou vendendo. Se eu filtrar aqui o estado, ele vai trazer, ele traz só os estados que eu tive venda, é claro, e aí ele vai trazer um mapa exatamente como esse de São Paulo, mas pintando as cidades, mostrando o mapa de Minas Gerais, por exemplo, e as cidades, tá? E aqui, no caso de São Paulo, especificamente da cidade, eu tenho um mapa por distrito que eu consigo ver detalhes, né? Por exemplo, então eu consigo ver aqui que
eu tenho as vendas que eu tive aqui, sei lá, no Campo Belo, e se eu clicar nos detalhes eu vejo essas vendas, porque a gente tem algumas informações aqui que acabam sendo disponibilizadas em termos de localização por conta da cidade, tá? Então eu vejo aqui o que aconteceu na cidade de São Paulo, eu vejo um mapa disso. E no geral é isso. Tem outras coisas que a gente pode explorar. Se a sua empresa tem marketplace, né, ao invés de vendedor, eu vou ter um painel associado ao marketplace, então você consegue clicar aqui e ver a evolução dos marketplaces, ver aqui o ranking, né, dos marketplaces, uma concentração. Então eu vejo aqui Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, né, então eu vejo aqui a concentração, e se eu clicar em qualquer um deles, eu vou ter também um perfil específico desse marketplace, né, quanto que eu vendi nele, quantas vendas, a evolução dessas vendas, os clientes, os produtos vendidos, enfim. Informação muito parecida com o do vendedor, só que seria, no caso, o marketplace. Tá? Então, em cima disso, a gente consegue também trabalhar várias informações. Eu queria dar uma visão geral aqui para vocês, para você ter também uma ideia de como o sistema pode trabalhar e informações que a gente pode ampliar ou não a respeito dos dados que vêm do sistema da sua empresa. Tá bom? Agradeço a atenção e nossa equipe está totalmente à disposição para qualquer dúvida e qualquer necessidade que vocês venham ter. Muito obrigado.